O Senhor é bem claro, toda a gordura será de quem? Do Senhor. E Ele diz, estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações será isto, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Vocês percebem que para fazer tais mudanças, nós precisamos que seja renovada a nossa mente, restaurada. Para ser restaurada, tem que ser por meio da palavra. A palavra tem que entrar no nosso cérebro. Mas para entrar e fazer parte da nossa mente, tem que ser obedecida. E obedecida de maneira voluntária. Sabe? Quer dizer, você tem que querer realmente fazer a vontade de Deus. E isso acontece quando você conhece ou discerne o sacrifício de Cristo. Porque isso que faz desabrochar a fé. E então você submete sua vontade humana, seus desejos, seus gostos, à vontade de Deus. Aí recebe um poder sobrenatural para praticar a palavra. E a palavra vai restaurando a mente. Mas aí eu tenho que entender a palavra. E o Senhor nos deu o dom profético, como estudamos ontem, com uma finalidade muito importante, auxiliar-nos na compreensão da palavra. E isso é apresentado dentro daquele cenário da segunda vinda de Cristo, que está em Apocalipse 19, que a noiva está preparada, a esposa está preparada. E aí introduziu o Espírito Profecia. Como se preparou a esposa, a igreja, para se encontrar com Cristo? O Espírito Profecia nos auxiliou. Por isso que tem um segundo ponto importante, que nunca devemos esquecer. Nós terminamos com esse texto ontem. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Você entrou na sepultura brigando, vai sair da sepultura brigando. A mente é a mesma. Por isso diz, saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada agora. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Irmãos, isto é muito sério. Quem é mais antigo na igreja pode ver que a nossa realidade, pessoas com 50 anos e continuam com os mesmos maus traços de caráter que você conhece de 20, 30, 40 anos atrás. Existe ou não existe isso? Isso é sério, porque a pessoa a qualquer hora morre e vai morrer com esse mau caráter. Agora, como modificar isso? É o que nós temos estudado. A palavra de Deus tem que ser enxertada para produzir o fruto do Espírito Santo. Mas para isso tem que ser obedecida. E um segundo aspecto do dom profético: proteger-nos contra os sedutores e embustes de Satanás. Os homens poderão apresentar um ardil após outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade. Mas todos que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres de muitos embustes que surgirão nestes últimos dias. É uma advertência muito valiosa. E diz ainda, temos que seguir as direções dadas por meio do Espírito Profecia. Temos que amar a verdade para este tempo e a ela obedecer. Isto nos guardará de aceitar fortes enganos. Deus nos falou por sua palavra, falou-nos pelos testemunhos para a igreja e pelos livros que têm ajudado a esclarecer o nosso dever presente, bem como a posição que devemos ocupar agora. Então tem duas funções: nos auxiliar para entender e poder praticar a palavra de Deus e ao mesmo tempo nos proteger de fortes enganos destes últimos dias. E nunca esquecer que o Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito Profecia. Então os dois têm a mesma autoridade, mas têm funções diferentes. O Espírito Profecia nos auxilia para entender. Entendendo, eu possa obedecer.
porque ninguém vai obedecer sem entender. Vocês se lembram que em Apocalipse capítulo 3, no versículo 15 a 18, é dado um conselho. E nesse conselho nos diz duas coisas importantes, três, aliás. Vamos ler Apocalipse 3, versículo 15 a 18. No versículo 16 diz: porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quer dizer, a pessoa não tem consciência da sua necessidade. Qual o conselho? Que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, que o amor e a fé do Senhor Jesus. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, que é o caráter de Cristo. E por último, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. No Espírito de Profecia existem muitíssimas referências a esse colírio, como sendo o Espírito Santo, sendo a graça, a palavra de Deus. Mas também, essa é a dimensão divina, mas também apresenta alguns textos da dimensão humana. E aí diz que o colírio tem uma função importantíssima. Se lembram que no início do sábado falamos de que nosso objetivo era abordar a questão da saúde e que o fundamento para a saúde é a restauração da imagem de Deus na alma humana, quer dizer, tem que ser restaurada as 4 dimensões, porque qualquer uma afeta o conjunto e compromete a saúde. E o fundamento para essa restauração é a temperança. Estão lembrados? Porque para ser restaurado preciso receber a palavra. E para receber a palavra preciso das 4 faculdades da mente: percepção, discernimento, raciocínio e memória. E a primeira faculdade a funcionar é a percepção. E esta percepção é comprometida pelo estilo de vida. Depende do alimento, se a percepção vai ser capaz ou não de captar informações. O Espírito Santo pode impressionar a mente, mas se minha percepção está obscurecida, eu não vou discernir. E aí está o problema. E o colírio, nesse caso, segundo o Espírito Profecia, vou mostrar um texto, é a temperança, a dimensão humana. Esse conselho é muito importante, e em Romanos capítulo 13, no versículo 11 a 14, o apóstolo nos lembra para a realidade que estamos vivendo hoje. E digo isto a vosotros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O Paulo está dizendo, não é mais tempo, sabe, de perder. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, não perder tempo nisso, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, que são as vestiduras brancas, de linho fino. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Não há tempo a perder para satisfazer as paixões carnais. Por quê? Porque o dia de Cristo está próximo. Quando lemos 1 Coríntios capítulo 6, verso 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos,
nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Verso 11. Tai fostes alguns de vós, quer dizer, já se converteram, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E observe o verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por que Paulo tinha uma posição tão firme? Porque ele tinha uma meta. Pode ser lícito, por exemplo, é lícito ou não é lícito trabalhar das 6 da manhã até meia-noite? É lícito ou não é lícito? Sim, claro que é lícito, não existe nenhuma lei que impeça isso. Mas convém, para quem se está preparando o reino de Deus, gastar todo o tempo e ficar cansado e não ter possibilidade de estudar a palavra de Deus, meditar, orar, enfim. Então Paulo diz, não me deixo dominar dessa maneira. É lícito ou não é lícito comer uma lata inteira de leite moça? É lícito ou não é lícito? É lícito. Não existe lei que impeça isso, mas convém, sabendo que tenho bactéria no estômago. Então, são coisas que nós temos que avaliar. E por que ele fala isso? No verso 19 ele diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Então pode ser lícito, mas tenho que me lembrar que esse corpo que eu tenho é o templo do Espírito Santo. E esse templo foi adquirido a preço de sangue. Então quando eu deixo de atender as orientações do Senhor, eu estou passando por cima do sacrifício de Cristo. Não estou importando, ele veio justamente para me separar das práticas do mundo, para me santificar, e eu não estou fazendo nenhum caso disso e vivo de acordo com meus gostos. Estou sendo fiel ao Senhor ou infiel. No mesmo livro, no capítulo 9, aqui ele faz uma comparação com um atleta que se prepara para as Olimpíadas. No capítulo 9, versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E observem o que ele diz a seguir. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas observem a posição do apóstolo. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo tinha uma meta bem definida, porque o que ele esperava era chegar na eternidade. Não pregava o Evangelho com outro propósito. Ele sabia o caminho para chegar no céu. E ele diz, esmurro meu corpo, o faço um escravo da minha mente, mas não a mente do meu corpo. Ele era exagerado ou estava correto? E esse é um dos nossos exemplos que devemos seguir, porque ele diz, sede meus imitadores como eu sou do Senhor Jesus Cristo. Esse é o padrão que precisamos seguir, porque nossa meta é a mesma meta do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, ele diz assim,
Porque Paulo, para tomar uma posição tão firme como essa, esmurro meu corpo, sabe? Eu reduzo a escravidão. Ele diz também anteriormente que ele não se deixa dominar por nada disso. Quer dizer, parece um super-homem. Mas o que ele tinha em mente? Veja o que diz o capítulo 7, versículo 1 de 2 Coríntios. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Santidade ou santificação é separação dos costumes, práticas, hábitos do mundo. Separar-nos, sabe? Baseado em que promessas? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso estava na mente de Paulo. Ele se lembrava quando Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Então, nós podemos fazer tudo em Cristo. E esta questão, Paulo tinha muito claro na mente, tanto é que em Gálatas, capítulo 5, no versículo 16 a 21, vejam que declaração mais poderosa. Verso 16, digo, porém, andai no Espírito, e observa, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Não tem como ser dominado pelas paixões se a pessoa anda no Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito, quer dizer, contende. E o Espírito contra a carne, contra as paixões carnais. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, não mais pode ser condenado pela lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já no passado vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que acho impressionante nesse texto, que ele coloca no mesmo nível a feitiçaria, a idolatria, a prostituição, com bebedices e glutonarias. Parecem ser coisas tão diferentes. Uma que parece uma aberração e a outra que parece ser algo normal, estão no mesmo nível. Por isso que a temperança nós temos que considerá-la dentro do seu devido lugar. E no versículo 24 e 25, aqui que eu achei interessante, porque se você pergunta a qualquer pessoa, você é de Cristo? Qual a resposta? Principalmente dentro da igreja. Tem alguém que vai falar que não é de Cristo? Todos vão falar que são de Cristo. Mas aqui o apóstolo Paulo diz aqui, é um teste, aqui é um indicador. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quer dizer, se eu quero ter certeza que sou de Cristo, a minha experiência tem que estar pautada pela revelação. Fazer morrer a carne, as paixões. Não guiar-me pelo gosto, não guiar-me pelos hábitos adquiridos que vêm do lar, enfim, eu tenho que guiar-me pelo que está escrito. E no verso 25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu acredito que o assunto é bem claro nas epístolas de Paulo, principalmente se considerarmos capítulo 6 de Gálatas, versículos 7 e 8, ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba,
Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, quer dizer, quem vive para satisfazer as paixões carnais, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, quem vive da conformidade com a palavra, do Espírito colherá vida eterna. E o texto mais sério é o que está em 1 Coríntios capítulo 3. No versículo 16 e 17, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Se lembra aquele texto que foi lido antes de abrirmos a Sagrada Escritura, que diz que com o mesmo caráter que você entra na sepultura, com esse você sai, e que na vinda do Senhor Jesus não há mudança de caráter? O que diz Paulo aqui? Se nós destruirmos nosso corpo, quer dizer, morrermos antes do tempo de ter formado o caráter que nos garante entrar no céu, perdemos a salvação. Isso é tremendamente solene, irmãos. Porque eu posso ter uma vida religiosa durante 50 anos, enfim, ou mais, e no final não vos conheço, diz o Senhor Jesus. É terrível. Bom, nós vimos que para restaurar-nos, a mente de Cristo colocou pensamento e ideia na mente dos profetas, e estes escreveram, profetas e apóstolos, e estes escreveram a palavra de Deus. A mente de Cristo é justa, é luminosa, amorosa, todas as características, os atributos de Deus, misericordiosa. Então, os pensamentos e ideias têm o mesmo caráter da mente de Cristo. E, portanto, a palavra de Deus não é mais do que uma transcrição da mente de Cristo. Qual a obra do Espírito Santo? Convencer a mente, primeiro atraí-la para a palavra de Deus, convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, conduzi-la ao arrependimento e aceitação da palavra. E quando a mente humana aceita a palavra, o Espírito Santo lhe dá um poder sobrenatural para obedecer a palavra. Ao obedecer, a mente de Cristo é comunicada por meio da palavra de Deus para a mente humana. E aí aparece o fruto do Espírito. Esse é o processo da restauração. A palavra de Deus tem que ser enxertada. Mas, nesse tema que nós estamos estudando, da reforma de saúde, isso nos leva à questão dos hábitos temperantes, que são hábitos físicos corretos. E a temperança, consequentemente, está relacionada com a santificação. Porque o que te santifica, o que te separa das práticas do mundo é a palavra de Deus. Mas para isso preciso entender. E a temperança é o colírio que me permite entender. Tem a ver com a saúde, porque é a proteção do corpo. Tem a ver com a adoração, porque para adorar a Deus em espírito e em verdade, sabe, tem que ser espiritualmente, quer dizer, não carnalmente, e em verdade tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Então tem a ver diretamente com a adoração. E tem a ver com a missão, por meio da obra médico-missionária que nós vamos estudar sexta-feira. Então, a temperança está relacionada com todo o processo da santificação. E aqui que é importante entender, no cenário desde a cruz do Calvário, principalmente, até o tempo do fim, e o livro do Apocalipse divide isso em 7 períodos bem característicos, começando com a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Qual tem sido a estratégia de Lúcifer para interferir no plano da salvação do Senhor? No primeiro século,
saben, na época de Éfeso, procurou perseguir a igreja utilizando-se dos judeus e posteriormente, do ano 100 ao ano 313, dos romanos. E ele não conseguiu destruir a igreja. Aí ele muda a estratégia. No ano 313, o imperador Constantino de Roma se diz convertido ao cristianismo e ele arrasta para dentro da igreja muitos pagãos não convertidos, que entraram com suas crenças e suas práticas no paganismo. Qual o resultado? Paganização da igreja, que entra a idolatria. E nestes 2 séculos, até a época do imperador Justiniano, 538, todos os erros que existem na cristandade hoje, como a imortalidade da alma, entrou justamente nesse período. A mediação de santos, principalmente Maria, entrou nesse período. E assim, se você for analisando, se perdeu o sábado e entrou o domingo. Tudo isso devido à entrada dos pagãos dentro da igreja. E o Apocalipse diz que nesse período se estabelece o trono de Satanás na igreja. E ele não sai nunca mais. Ele vai acompanhando. Todos os erros que você vê na cristandade até o dia de hoje entraram naquele tempo. Só que sempre o Senhor teve pessoas fiéis e ele não conseguiu destruir as verdades da palavra de Deus. Então ele muda a tática de novo. E em 538 é nomeado o bispo de Roma como sendo chefe de toda a igreja cristã. Surge a figura do primeiro papa. Nos séculos que se seguiram, devido a essa autoridade humana, se perde mais ainda a verdade, e agora esses fiéis que permaneceram durante todo esse período são perseguidos pela própria igreja. É o período da Inquisição, representado por Tiatira. Segundo a história, foram mortos, alguns falam mais conservadores, 6 milhões de pessoas. Outros falam de 50 milhões. E outros falam em torno de 20 milhões. De qualquer maneira, é muita gente, por causa da verdade. Mas não conseguiu destruir a igreja de Cristo. Aí, como já se aproxima o tempo do fim, o Senhor levanta os reformadores, entre eles Lutero, em 1517, para começar a resgatar as verdades. E agora, para as pessoas despertarem para essa nova realidade do tempo do fim, em 1755, 1º de novembro, terremoto em Lisboa, primeiro sinal da vinda de Cristo. Por isso que o dia 1º, o dia dos finados, aqui em outros países é o dia 2, devido à mortandade que foi nesse terremoto. Em 1780, 19 de maio, acontecem mais 2 sinais da segunda vinda de Cristo, o dia escuro e a noite escura. Segundo os relatos da época, o sol escureceu lá pelas 10 horas da manhã e ficou escuro o dia inteiro. Então, eclipse não podia ser. A noite anterior tinha sido lua cheia, mas essa noite foi uma escuridão completa, que segundo os relatos de um jornal da época, uma folha de papel em branco, alguns centímetros dos olhos, não dava para enxergar. 2 sinais, o dia escuro e a noite escura, 19 de maio de 1780. E em 1833, 13 de novembro, uma chuva extraordinária de meteoritos, uma chuva de estrelas, 4º sinal da vinda de Cristo. Isso despertou as pessoas, porque estes homens, os reformadores, traduziram a Bíblia das línguas antigas para as línguas modernas. E aí ficou disponível. E aí se formam as 2 grandes sociedades bíblicas. Em 1804, a Sociedade Bíblica Inglesa, e em 1816, a Sociedade Bíblica Norte-Americana. E começa a espalhar a Bíblia. E o conhecimento se começa a espalhar.
e descobrem profecias, como a profecia dos 1260 anos de domínio da Ponta Pequena, sabe? De 538 a 1798. E descobrem uma profecia maior, que começa no ano 457 a.C., com o decreto Artaxerxes, e vai até 1844, que marca o início do juízo. E aí há um reavivamento neste período, sabe? Que foi como nunca visto, e aqui Satanás muda de novo a estratégia. Não funcionou a perseguição, não funcionou a paganização, voltou a perseguição, não funcionou. E agora, próximo à época da reforma aqui, levaram mudas de tabaco de Centro-América para a Europa e o tabaco se espalha pela terra. Em 1755, primeiro sinal da vinda de Cristo é a Revolução Industrial. E na Revolução Industrial se populariza o uso das bebidas alcoólicas, se populariza o consumo do açúcar, chocolate, enfim, e assim. Com que propósito agora? Já que o Satanás não pode destruir a igreja, e agora a palavra de Deus fica disponível, qual o propósito dele? Fechar a mente para a pessoa não tomar conhecimento da palavra de Deus. Vocês acham que por acaso que existe ovos de Páscoa, que existe chocolatinhos e coisas nos supermercados, refrigerantes? Há um plano maior que está por trás disso. Obscurecer a mente para que a pessoa não consiga entender a realidade do Evangelho. Mas Deus tem um povo que o ama. Aqui nessa igreja e em todas as igrejas do mundo, Deus tem um povo, como sempre teve. E esse povo se levanta e não consegue mais segurar. Porque agora ele volta à perseguição, decreto dominical, decreto para não poder comprar nem vender, decreto de morte, e aí vem o Senhor Jesus. Quer dizer, não conseguiu com a perseguição, não conseguiu com a paganização, não vai conseguir com a intemperança, porque quem ama o Senhor Jesus vai abrir mão de todos os hábitos. Por isso que cantamos, tudo entregarei, e podem crer que aqui tem gente assim. Não sei quantos são, pode ser a maioria, pode ser uma minoria, mas Deus tem testemunhas fiéis aqui. Por isso que quando se fala de temperança e intemperança, estamos falando de hábitos físicos, ou são corretos ou são incorretos, estão certos ou são errados, são verdadeiros ou são falsos, equilibrados quando são temperantes, desequilibrados quando são intemperantes. Está em obediência a Deus ou em desobediência? Essa obediência é conforme a fé de Abel ou a presunção de Caim? Está em harmonia com a lei espiritual, este outro com a lei carnal. Este está em harmonia com a lei de Deus, este com a lei do pecado. No fundo, ser temperante ou ser intemperante é o conflito entre Jesus Cristo e Satanás. Não existe lugar neutro. Ou estamos de um lado, ou estamos do outro lado. Por isso está escrito, hábitos no regime alimentar tem que ver com sua saúde, seu caráter, sua utilidade neste mundo e seu destino eterno. É sério ou não é sério? O apetite deve sempre estar sob a sujeição das faculdades morais e intelectuais. E observem o que diz aqui, por isso que a temperança tem uma função fundamental neste processo. Os que violam as leis da saúde ficarão mentalmente cegos e transgredirão a lei de Deus. Todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus, têm que aprender as lições da temperança e do domínio próprio. Esta autodisciplina é essencial
àquela resistência mental e visão espiritual que nos habilitarão para compreender e praticar as sagradas verdades da palavra de Deus. É ou não é o colírio? E diz ainda: é por esta razão que a temperança tem seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo. Então, irmãos, se os acontecimentos no mundo estão apontando para o breve aparecimento do Senhor Jesus, o que eu devo fazer a partir de hoje? Orar e me consagrar. E pedir ao Senhor que me dê força para mudar hábitos, tudo o que for necessário. Toda transgressão das leis da vida física é uma transgressão das leis de Deus, então é pecado. Caso os hábitos físicos não estejam corretos, as faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande relação entre o físico e a moral. Ninguém que professa piedade considere com indiferença a saúde do corpo e se lisonjeie de que a intemperança não seja pecado e não lhe afete a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a moral. A norma da virtude é elevada ou degradada pelos hábitos físicos. Os hábitos errôneos no comer e beber levam a erros em pensar e agir. Por isso que diz aqui, olha que impressionante, é impossível aos que condescendem com apetite atingirem a perfeição cristã. O Espírito de Deus não pode vir em nosso auxílio e ajudar-nos no aperfeiçoamento do caráter. Por quê? Porque a percepção fica comprometida. Então você lê a palavra de Deus e o Espírito Santo pode impressionar com respeito a um texto, mas a mente não consegue. E aí que eu preciso orar ao Senhor para mudar os hábitos. Hoje, há entre os professos cristãos muitos que aferiam de julgar que Daniel era mesquinho e fanático. Eles consideram a questão do comer e beber como de muita pequena importância para exigir tão decidida resistência. Mas os que assim raciocinam notarão no dia do juízo que se desviaram das expressas recomendações de Deus e se apoiaram em sua própria opinião como norma para o certo e o errado. Descobrirão que aquilo que lhes parecera sem importância não fora assim considerado por Deus. Suas ordens deveriam ter sido sagradamente obedecidas. Os que aceitam e obedecem a um de seus preceitos porque lhes convém, ao passo que rejeitam a outro, porque sua observância haveria requerer sacrifício, rebaixam a norma do direito e, por seu exemplo, levam outros a considerarem levianamente a lei de Deus. Assim diz o Senhor, deve ser nossa regra em todas as coisas. Quer dizer, você vai descobrir que cerrou o caminho quando? No dia do juízo. E dá para corrigir? Então precisamos corrigir agora. Os que comem e trabalham intemperantemente e irracionalmente, falam e procedem irracionalmente. Muda o comportamento da mente. Se o homem alimentar de boa vontade a luz que Deus em misericórdia lhe dá acerca da reforma de saúde, pode ser santificado mediante a verdade e tornado apto para a imortalidade. Se, porém, ele menosprezar essa luz e viver em violação da lei natural, terá de pagar a pena. É sério ou não é sério, irmãos? Eu acho que é muito sério. A verdadeira religião e as leis da saúde andam de mãos dadas. É impossível trabalhar pela salvação de homens e mulheres sem apresentar-lhes a necessidade de romper com as satisfações pecaminosas, as quais destroem a saúde e, observem, e impedem as verdades divinas de impressionar a mente. Quer dizer, fica amortecida a percepção. Você pode mostrar, olha que importante esse texto, mas a pessoa não acorda. Satanás
não é noviço na ocupação de destruir almas. Ele bem sabe que se lhe for possível induzir homens e mulheres a hábitos errôneos no comer e beber, adquiriu em alto grau o controle de sua mente e das paixões inferiores. No princípio, o homem comia dos frutos da terra, mas o pecado introduziu o uso da carne de animais mortos como alimento. Esse regime atua diretamente no sentido contrário do espírito, de genuíno refinamento e de pureza moral. Deus requer que seu povo seja temperante em tudo. Então Deus diz, tem que mudar os hábitos. Há em nossas instituições pessoas que pretendem crer nos princípios da reforma de saúde e que todavia condescendem com o uso de alimentos cárneos, e outros que sabem serem prejudiciais à saúde. Digo a esses em nome do Senhor, não aceiteis cargos em nossas instituições, enquanto vos recusais a viver os princípios que nossas instituições representam. Desobstruir a estrada do rei, deixai de bloquear o caminho da mensagem que ele envia. É sério ou não é sério? O assunto da reforma de saúde tem sido apresentado nas igrejas. A luz, porém, não tem sido recebida de coração. As condescendências egoístas, destruidoras da saúde de homens e mulheres, têm anulado a influência da mensagem que deve preparar um povo para o grande dia de Deus. E observem aqui, se as igrejas esperam ter poder, quer dizer, receber a chuva seródia, se esperam receber a chuva seródia, terão de pôr em prática a verdade que Deus lhes deu. Eu posso fazer vigílias e orar para receber o Espírito Santo, mas enquanto não fizer a reforma, o Senhor continuará aguardando. Se os membros de nossas igrejas desprezam a luz sobre este assunto, colherão o resultado certo em degeneração tanto espiritual como física. E a influência desses membros da igreja mais idosos contagiará os novos na fé. O Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos e dos que uma vez convertidos voltaram atrás. Que influência haviam de ter esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar? É porque a nossa mensagem é poderosa. Quer dizer, deveriam estar as igrejas superlotadas, gente do lado de fora. Mas Deus nos traz porque ainda não estamos vivendo à altura da verdade. Há uma mensagem acerca da reforma de saúde, a qual deve ser apresentada em todas as igrejas. Há uma obra por fazer em cada escola. Nem a um diretor, nem a professores deve ser confiada a educação dos jovens antes que possuam um conhecimento prático deste assunto. Alguns se têm sentido na liberdade de criticar e pôr em dúvida os princípios da reforma de saúde. Deviam colocar-se ombro a ombro, coração a coração com os que trabalham no rumo certo. Tem cidade que não tem escola adventista, mas todas as igrejas têm escola das crianças. Todas têm. A igreja onde eu me congregava, davam um pirulito para as crianças para estimulá-la. Eu fiquei pensando, mas meu pai, essas pessoas vão ter que apresentar, seu caso vai aparecer no tribunal, porque estão desencaminhando a criança. Entende? São coisas que eu tenho que pensar, é muito sério lidar com as coisas de Deus. A razão por que muitos entre nós cairão no tempo de angústia é a frouxidão na temperança e a condescendência com o apetite. E a causa do povo não haver entrado na terra prometida foi a repetida condescendência com o apetite. Quer dizer, tem advertência e mais advertência. E por último, nenhum de vós tem visto a necessidade de reforma de saúde, mas quando as pragas de Deus estiverem ao vosso redor, quer dizer, 1000 caindo de um lado, 10.000 à direita,
Então vereis os princípios da reforma de saúde e a estrita temperança em tudo. Essa temperança unicamente é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus, de todas as vitórias a serem ganhas, que é o que dá condições ao cérebro para ser transformado pelo Espírito Santo. Irmãos, todos nós não estamos alheios, nem somos ignorantes do que está acontecendo no mundo. As coisas que estão acontecendo no mundo hoje são anormais, ou são normais? Tudo indica que já estamos na reta final. Isso deve encher-nos de alegria, sabe? Porque todos desejavam estar vivos para a vinda do Senhor Jesus. E eu também espero, eu não acho graça entrar no caixão para depois ressuscitar. Não é melhor passar direto daqui para o céu? Então, vamos agir em conformidade com a palavra de Deus. Lembrem-se do que nós cantamos. Qual foi o hino? Tudo entregarei. Entrega. Irmãos, façamos um voto com o Senhor e vamos entregar nossa vida a Ele. Ser adventista é muito bom, mas não é suficiente para entrar no céu. Nós precisamos ser adventistas crentes. E mais do que adventista crente, nós precisamos ser adventista crente e praticante da palavra de Deus. É a única forma de honrar e glorificar o Senhor Jesus. Amanhã reuniremos-nos novamente às 7h15. Amanhã vamos estudar sobre saúde mental. Oremos. Querido Santo Pai que está nos céus, o Senhor tem sido tão bom para conosco. Somos um povo tremendamente abençoado, em todos os sentidos, materialmente, espiritualmente. Não temos o que pedir ao Senhor. O Senhor nos tem colocado ao nosso alcance conhecimento para preservar a saúde desse corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas, Pai, nós nascemos nesse mundo corrupto, já com a natureza corrompida, e o pior de tudo, geralmente numa família sem conhecimento. E assim começamos a vida com maus hábitos que se fortalecem e se consolidam com o passar dos anos. Tendo todo esse conhecimento, Senhor, precisamos de sua intervenção para que cada um que no coração tenha sentido a necessidade de mudar, o Senhor opere poderosamente, para que todos possam ser libertos e desfrutar dessa liberdade que o Senhor Jesus nos trouxe. Que o Senhor abençoe cada família, porque não temos muito tempo mais pela frente. Querido Pai, rogamos pela sua misericórdia, que nos erga como povo, e assim possamos ser uma bênção para esse mundo e educar o mundo. Que as bênçãos acompanhem a todos, e agradecemos pelas ofertas que foram doadas, que elas venham para o engrandecimento de seu reino aqui na terra, para louvor e glória do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.